Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal NatioGeo. Sou o Randolfo, professor de Geografia. É um prazer ter a companhia de vocês. O tema desse vídeo de hoje é sobre terremotos. Ocorrem terremotos no Brasil? Que isso, Randolfo? Você não assistiu ontem um Fantástico falando dos terremotos ali da Bahia, não? Realmente, nesse último domingo de agosto de 2020, ocorreram aí alguns terremotos na Bahia. E nesse sentido foi noticiado porque realmente o brasileiro não está acostumado a terremotos. Mas, na verdade, é comum ocorrer aí terremotos no Brasil. Por que não é corriqueiro? É pelo fato da posição privilegiada do Brasil na placa sul-americana. Ele se concentra aí, né? O Brasil está no meio da placa sul-americana, longe das bordas das placas. E nos limites de placa, temos limites de placas convergentes, que é uma placa ali pressionando a outra, e há os limites de placas divergentes, a separação aí, como ocorre na placa sul-americana e a placa africana, dando origem ao assoalho oceânico, e limites transformantes, ok? Que vão estar se movimentando aí paralelamente em direções opostas. Então, aí, 3 limites de placas, e o Brasil está no meio aí de uma placa tectônica. Locais aí como o Japão já não tem um posicionamento tão privilegiado, pelo fato que o Japão se dá no limite de 3 placas tectônicas, e lá é muito recorrente essas atividades geológicas, desde vulcanismo e terremotos. Em países como o Brasil, os tremores acontecem na verdade, acontece devido à falha geológica. Existem 48 falhas geológicas no Brasil, aproximadamente, ou seja, pontos de ruptura entre blocos rochosos que compõem o relevo. Mesmo ocorrendo dessa forma, os tremores não deixam de ser intensos. Todos os anos, no Brasil, são registrados abalos sísmicos. Em 2016, foram registrados 221 tremores, mas nem todos são sentidos devido à baixa magnitude. Então, às vezes ocorre aí terremotos em áreas que não são tão povoadas e não é percebida. Mas há aí alguns observatórios sismológicos que vão aí registrar esses tremores. Tem uma página aqui, que já está até aberta, pessoal, que essa página é do Observatório Sismológico da UNB. Então, aí a importância, né, das instituições públicas federais na construção do conhecimento e da pesquisa. Então, aqui tem um mapa que vai estar mostrando aí as últimas atividades, né, desses últimos dias. E logo abaixo temos aí o registro dos terremotos, não só do Brasil, mas também aí do mundo. No dia 30, olha aqui, no dia 30, às 7 horas e 43 minutos, ocorreu aí tremores, né? Ocorreu um tremor em Varzedo, Bahia, às 7h44, um dos maiores aí de magnitude que ocorreu no dia 30 foi em Amargosa, Bahia, de 4,2. Posteriormente, pessoal, podemos contar aí, ó, das 7 horas às 8h25, nessa cidade, ocorreram 4 terremotos. Então, aí, com alguns intervalos de tempo, e também a escala foi diminuindo, né? A mais forte aí na escala 4,2, depois 3,8, 2,7, 2,9. Já foi aí, já está numa escala que é bem perceptível. Vários nos relatos dos moradores, muitos aí ficaram assustados, correram para debaixo da mesa e até mesmo foram para a rua, desesperados. Alguns relatam que foram em torno de 20 segundos, mas que pareciam uma eternidade.
Aí tem pessoas que falam, mas é exagerar demais, 20 segundos uma eternidade. Fica sem respirar aí um tempo e depois você começa a contar 20 segundos. Você vai perceber que esses 20 segundos será uma eternidade, né, sem respirar. Mas, enfim, posteriormente, tivemos aí no decorrer do dia, às 9 horas, terremotos em São Miguel das Matas, Bahia. Aí depois teve novamente nesse município. Enfim, tivemos aí vários acontecimentos de terremotos, mas com escalas inferiores ao que mais chamou atenção aí, que foi de Amargosa, de 4,2. E na madrugada da segunda-feira, de domingo para segunda, no dia 31/8, às 3 horas e 41 minutos, horário oficial de Brasília, ocorreu outro tremor de 3,3. Agora pensa, de madrugada, você ser acordado aí por um terremoto. Então, assim, assusta mesmo a população. Então, pessoal, se a Bahia está longe das bordas dos limites de placas tectônicas, o que ocasionou, então, esses tremores? As falhas geológicas. E, como já disse, aqui na estrutura geológica brasileira, há 48 falhas geológicas. Então, é comum ocorrer tremores e terremotos, mas numa escala mais baixa. A primeira morte, né, registrada no Brasil, causada por terremoto, foi registrada em 2007, quando em Caraíba, Minas Gerais, ocorreu um tremor de 4,9, bem próximo aí do que ocorreu na Bahia. E também vale ressaltar que muitas casas tiveram sua estrutura aí abalada. Então, rachaduras na parede, enfim, deu ali alguns prejuízos. Então, a primeira morte foi em 2007, que ocorreu em Minas Gerais, a escala, né? O tremor foi de 4,9 de graus na escala Richter. Além de ser afetado por terremotos ocorridos aqui, o Brasil pode sentir tremores dos países vizinhos. Então, eu acho que já tem 2 anos que ocorreu aí um terremoto na Bolívia. O epicentro, né, foi na Bolívia e várias cidades aqui do Brasil sentiram esse tremor. Então, quanto mais longe do epicentro, que é o ponto de origem dessa força sísmica, vai diminuindo aí a magnitude desse tremor. Aí você vai diminuindo conforme ele vai se distanciando do epicentro. Então, o que ocorreu ontem em Amargosa foi sentido em Salvador também, mas aí com a força mais tranquila, né? Foi pequenos tremores. Uma curiosidade aí, fazendo algumas pesquisas, pessoal, aqui nessa revista da FAPESP, o Salvador Nogueira, ele escreve um artigo falando da frágil crosta do Nordeste. Eu achei fantástica que a hipótese que ele coloca, ele explica que na era Mesozoica, no período do Cretáceo, com a separação aí da placa sul-americana com a placa africana, houve um momento em que, a partir dessa força, dessa separação, o Nordeste foi um pouco esticada. E quando esticou, ele perdeu um pouco da espessura. Então, esse artigo fala que a litosfera, né, que a crosta terrestre do Nordeste tem uma espessura mais fina do que a média. Ele coloca que a média da litosfera é de 40 quilômetros, né, de profundidade, há locais aí com 70 quilômetros de profundidade e até mesmo mais, então nós estamos falando de uma média, e que no Nordeste chega a ter ali uma espessura de 30 a 35 quilômetros de profundidade. Então, é uma espessura mais fina, e para elucidar essa explicação, ele dá exemplo de uma pizza, né? Você pega uma pizza quente,
e quando você puxa assim, a fatia, o queijo fica ligado ali com a pizza e você puxa e o queijo vai se esticando, esticando, e quanto mais ele estica, mais fina ela fica. Então, assim, para elucidar, ele deu esse exemplo e é uma hipótese do que pode ter ocorrido aí no período Cretáceo, tá? Nesse movimento divergente da placa africana com a placa sul-americana. Pessoal, vou ficando por aqui. Era só para jogar aí essa ideia com vocês, assim, um pouco do que eu pesquisei, o que eu achei e compartilhar com vocês. Então, agradeço aí por você ter chegado até o final desse vídeo. Se você quiser, deixe um like. Valeu, obrigado e até a próxima.